PCC, maior organização criminosa do país, amarga em São Paulo um prejuízo bilionário. Nos últimos 15 meses, as forças policiais apreenderam mais de R$1 bilhão em drogas no estado, que é o berço da facção. De acordo com dados inéditos da Secretaria de Segurança Pública, 2023 marcou um recorde na apreensão de cocaína, o mais rentável produto comercializado pelo PCC. A queda na arrecadação da facção agrava o racha que já existe dentro dessa organização criminosa. Isso porque alguns dos atuais chefes passaram a ter as lideranças contestadas por figuras que querem crescer, ascender na estrutura dessa organização criminosa. Vamos imediatamente chamar o Cristiano Beraldo ao vivo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Estamos observando essa intensificação das operações da polícia aqui em São Paulo, que acabou culminando em uma apreensão recorde de cocaína no ano passado. Desde quando começou essa série histórica em 2001, nunca se apreendeu tanta cocaína aqui em São Paulo. Por qual razão as autoridades não adotaram essa postura mais firme lá atrás, hein, Beraldo? Mistério. Boa noite a você, ao Segré, ao Dávila e a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, Caniato, o crime é uma atividade que vem se mostrando a partir da leniência, a partir da serenidade, da mão leve do Estado. Uma atividade extremamente rentável e muito, mas muito poderosa. O poder do crime organizado, o poder de uma facção como o PCC vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Porque quando você sai da esfera do crime da rua e entra para o universo da política, a gente vem noticiando aqui a presença do PCC em atividades tidas como lícitas, até licitação pública. O PCC vem participando, entrou pela área de transporte público. Aliás, esse é um tema até que a gente precisa depois se aprofundar, Caniato, porque esses contratos de transporte público que foram assinados com a empresa que supostamente é ligada ao PCC foram lá em 2015, adivinha quem era o prefeito nessa época, né? Enfim, a gente vê o crime com uma força impressionante. E o que está acontecendo agora, pelas mãos do governador Tarcísio, do secretário Derrite, do delegado-geral Arthur Dian, do chefe da Polícia Militar, todo esse conjunto de esforços contra o crime organizado se dá a partir de uma decisão do Estado de que vai combater para valer essas facções, que não tem medo de combater essas facções. E é essencial que seja assim. Se não foi assim no passado, a gente realmente tem que se perguntar por quê. Porque não foi por acaso que esse monstro cresceu tanto e representa a ameaça que representa hoje. Espero que essas duas coisas, primeiro, que essas atividades se intensifiquem, porque R$1 bilhão para uma organização como o PCC não tira a força deles, não vai fazer diferença lá no final do balanço deles, não. E segundo, que a justiça reconheça o esforço que está sendo feito e trate bandido como bandido. Nós não podemos ter um revés no ambiente do judiciário por um comportamento contrário às forças de segurança e muito preocupado com o crime organizado. O enfrentamento ao crime organizado em destaque para abrir o programa Os Pingos nos Is. Luiz Felipe Dávila, quem eu agradeço demais pela participação, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, Dávila. Quase 40 toneladas de cocaína apreendidas em 2023, naturalmente, isso acaba impactando demais nas finanças da organização, por mais que seja bem estruturado, estamos falando de uma quantia de R$1 bilhão aproximadamente. Agora, a ação adequada para desarticular uma facção tão bem estruturada como o PCC é também olhando o cofre dessa facção, né? Tem que asfixiar financeiramente esse grupo, né? Renato, boa noite a você, ao Beraldo, ao meu amigo Gustavo Segré aqui também. Olha, você tem razão, precisa asfixiar o crime organizado pelo lado das finanças. E nada como hoje ter a maior apreensão de cocaína da história do estado de São Paulo. Isso realmente debilita as finanças do PCC, que já vem sendo abalada por esse conflito interno que você bem mencionou. Mas aqui eu queria fazer
dois pontos importantes de elogio ao governo do Estado de São Paulo e principalmente ao secretário Derrite. O primeiro ponto é o seguinte: o governo do Estado de São Paulo vem comprando essa guerra contra o crime organizado com o respaldo político do governador. Isso é muito importante. Muitos governos anteriores acabaram não enfrentando o PCC de frente porque tinham medo de criar mais problema com a facção e a facção fazer como aconteceu em 2006, ter rebelião em presídio, deixar a população aterrorizada. Então, assim, precisa ter coragem política. E o governador Tarcísio está bancando, sim, a política de segurança pública do secretário Derrite. E qual é o grande mérito dessa política de segurança no combate ao crime organizado? Primeira coisa é investimento em inteligência. A polícia vem fazendo aquilo que o governo federal não faz. É a unificação dos bancos de dados da Polícia Civil e Militar, trabalhando de maneira conjunta, e é a inteligência que desmantela o crime organizado, como foi o caso agora dessa apreensão recorde de cocaína. Então, crime, especialmente o crime organizado, se combate com inteligência. E o Estado de São Paulo está dando um exemplo de que quando há investimento em inteligência, o resultado aparece. Essa apreensão, ela não é só importante pela quantidade, ela é importante pelo êxito dessa política de inteligência desmantelando o crime organizado, porque isso significa que vai continuar em outras áreas, e isso é muito importante. O segundo ponto, o extraordinário dessa política é, sim, como bem disse o Beraldo, um compromisso do governo em combater, em quebrar as pernas do crime organizado. E a principal fonte de receita do crime organizado hoje, aqui, pelo menos no PCC, é justamente o tráfico de drogas, principalmente a cocaína. O Brasil se transformou no verdadeiro entreposto de distribuição de cocaína para o mundo inteiro. Então, quebrar as pernas do comércio de cocaína ilegal aqui é fundamental para acabar também com o tráfico internacional, que é hoje a maior fonte de renda do PCC. Pois é, Dávila destacou esse ponto que é importante, só relembrando à nossa audiência que 17 grandes pontos de armazenamento de entorpecentes foram estourados nesse período destacado pela Polícia de São Paulo, via Secretaria de Segurança Pública, sobretudo nas proximidades do Porto de Santos. De lá eram despachadas essas drogas para Europa, Ásia, África e também Oriente Médio. E quem faz sua estreia hoje em Os Pingos nos Is, Gustavo Segre, que tradicionalmente participa do programa 13 em 1. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Segre, queria também pedir sua análise e avaliação desse balanço feito pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Prejuízo na casa do bilhão para o PCC, sobretudo em relação à apreensão de cocaína. Daniel, muito obrigado, uma boa noite à nossa audiência, à bancada, um prazer estar aqui no Pingos pela primeira vez, tomara não seja a última, mas eu ficava com saudades do Felipe Dávila, então vim visitá-los. Em termos desse assunto, me parece que é, primeiro, oportuno a quantidade é importante, manifesta que é um golpe para as finanças, sem dúvida nenhuma, do PCC, mas me parece que aí tem um trasfondo também, que é a possibilidade futura de que isso se repete. Anteriormente não acontecia isso, então o tráfico estava relativamente tranquilo. Por uma falta, provavelmente, de trabalho das inteligências, como bem mencionou Luiz Felipe Dávila, ou por uma impossibilidade operativa das polícias que tinham que participar. O fato de ter dado um golpe tão grande ao PCC, me parece que deixa em alerta que isso não pode ser apenas desta vez. Pode ter, no futuro, outros golpes parecidos. Isso vai colocar em alerta toda essa rede de tráfico e, logicamente, vai ter alguma penalidade para aquele, pelo Código do Tráfico, que permitiu ou deixou ou vacilou para que isso aconteça. E aí vou um pouco mais longe, Daniel. Me parece que não é somente a questão de pegar drogas ou recursos que são claramente ilegais. Todas essas facções criminais estão se esparcindo com atividades legais. E me parece que aí deveria ser o próximo passo. Não apenas ir
na deflagração desse tipo de delitos, sino também na observação e inteligência. E aí tem que participar não apenas Polícia Federal, Receita Federal também, juntas comerciais, que possam alertar a empresas que podem ser desfachadas ou não e que operam no âmbito legal com recursos ilegais. Perfeito isso. Parte do dinheiro arrecadado pelo PCC é utilizado em negócios legais. O PCC investe em vários segmentos da economia. Já trouxemos aqui a informação, postos de combustíveis. Segundo o próprio governador Tarcísio, mais de 1.000 postos de combustíveis no estado de São Paulo pertencem ao PCC, o que é um absurdo, né? A gente vai trazer isso ainda nesse debate. Agora, Cristiano Beraldo, queria destacar esse ponto levantado e destacado pelo Dávila, que me parece fundamental que a gente reflita sobre isso. O quanto o sucesso dessa operação da atual administração do governo do estado de São Paulo tem a ver com a vontade política do administrador de ocasião, né? Porque, assim, ao longo dos anos, nós não vimos uma intensificação das operações por parte da polícia. Porque parece que tem governador que não quer comprar briga. É mais fácil deixar ali no cantinho, que a facção atue às sombras e que não faça barulho para ninguém. Nem a administração atrapalhe o trabalho deles, nem vice-versa. O que lhe parece? Por que essa mudança de postura? Mas é só isso que falta, Caniato, porque a gente tem que olhar os dois lados, né? Primeiro é a polícia. A polícia, ela quer combater o crime. O corpo principal da polícia, claro, pessoas vão dizer, apontar aí, às vezes, policiais envolvidos em algum ilícito, alguma coisa. É claro que há corrupção na polícia, isso precisa ser combatido de uma forma veemente, com punições exemplares. Mas a grande maioria da Polícia Civil, da Polícia Militar, quer combater o crime, quer ver o marginal na cadeia. Só que, se não houver uma orientação, uma determinação vindo de cima da estrutura do Estado, eles não podem fazer muita coisa, porque faltará instrumentos, faltará apoio, faltará uma retaguarda necessária, porque a gente está vendo o que está acontecendo mediante essa atuação implacável das polícias de São Paulo contra o crime organizado. É polícia em cima, é Ministério Público em cima, opinião pública reclamando, todo mundo reclama. Só que essas reclamações que têm visibilidade não representam o verdadeiro sentimento da população, e não é só de São Paulo, não é do Brasil. A verdadeira massa da população brasileira quer ver o marginal se dar mal, ser pego, ser preso, ser condenado, cumprir pena. E se precisar, numa troca de tiros, matar o marginal, que mate. Esse é o sentimento que hoje permeia a sociedade brasileira, daquelas pessoas que estão aí trabalhando duramente, dia e noite, para poder ter as suas vidas em ordem, pagar suas contas, criar seus filhos, sustentar suas famílias. A gente vê essas manifestações contrárias de pessoas que às vezes têm repercussão de rede social e tal, mas que representam um interesse específico e representam um tipo de ideologia que fica ali preocupado mais com o marginal do que com a vítima, simplesmente porque tem uma lógica eleitoral, tem uma lógica de público por trás. Mas isso não é o verdadeiro sentimento da sociedade brasileira. Então, essa determinação do poder público, do governador, sobretudo, ela é fundamental, ela é essencial. Só que ela tem que vir acompanhado de investimento. O policial tem que ganhar melhor, ser remunerado de acordo com a atividade que exerce, uma atividade de alto risco, que exige muita coragem, preparo, dedicação, desprendimento. A gente precisa ver uma polícia muito bem equipada. A gente precisa ver a polícia com ferramentas de inteligência para que o seu trabalho não só seja facilitado, mas esteja num nível superior ao do crime. Quando é que se convencionou que o crime é mais bem preparado, mais organizado, mais tecnológico, mais rápido, mais avançado que a polícia? Isso não existe. Isso se criou no Brasil. Com essa política que vem de décadas de enfraquecer a polícia. É preciso ter um basta. São Paulo tem a oportunidade de ser um exemplo para o Brasil, porque é em São Paulo que o PCC, a principal facção criminosa do Brasil, uma das maiores facções criminosas do mundo, uma verdadeira multinacional do crime, em São Paulo, que ela fincou raízes, cresceu
e se fortaleceu para se transformar nesse monstro que aterroriza a sociedade. É preciso remunerar bem também, porque rola muito dinheiro nesse mercado paralelo, né, Cristiano Beraldo? Esses traficantes tentam muitas vezes cooptar, comprar os agentes. É preciso também considerar esse aspecto. Agora, Dávila, em relação ao aspecto trazido pelo Segré, da utilização do dinheiro do crime para você lavar em negócios legais que fazem parte do dia a dia da população, é preciso olhar também para fora do país. Isso não é uma característica do Brasil, né? As máfias ítalo-americanas, Nova York, Califórnia, especialmente Los Angeles, Nevada, lá em Las Vegas, faziam isso desde os anos 50, 60. E tantos filmes produzidos mostram justamente essa dinâmica de, muitas vezes, um mafioso abre um restaurante e passa nota fria simplesmente para lavar o dinheiro. E aqui no Brasil a gente vê exatamente isso. Qual é a dinâmica para você desarticular esse tipo de esquema? Drogarias, postos de combustíveis, restaurantes, aquela balada linda, cheia de espelhos que ninguém frequenta. Bom, é o uso da inteligência. Por quê? Porque são empresas de fachada. Tem que ir atrás dos sócios dessas empresas, tem que entender se é laranja, se é alguém ligado ao crime e, evidentemente, a inteligência é um mecanismo fundamental para resolver esse problema. O PCC tem praticamente 3 fontes de receita. Então é importante entender. A principal dela é o tráfico de drogas. E quase toda a cocaína do Brasil passa pelo Porto de Santos. Então tem que estrangular o Porto de Santos. Então essa grande política pública do governo do estado, que é a Muralha Paulista, é para parar isso. Mas para chegar em Santos, essa droga está entrando pelo norte do Brasil, por outras fronteiras, como Rondônia, está entrando pelo Mato Grosso e chega até São Paulo. Então tem um trâmite aí que precisa tentar parar esse comércio, não só droga, como arma, ilegal, tudo. Então essa é a principal fonte de receita do PCC. Mas ele tem 2 outras fontes de receita. A segunda é a outra que o Segré falou. É comércio legal. Então aí posto de gasolina, como você mencionou, lixo, transporte público, várias coisas, o crime já está enfrenhando. E a terceira é a famosa cobrança de taxa de segurança que o PCC compra de comunidades. Ele cobra das pessoas, achacando todo mundo. Tem que pagar lá a mensalidade para o PCC, o condomínio do PCC, o que é um absurdo total. Então, para desmantelar isso, precisa sim de inteligência. E o que o Estado de São Paulo mostra é quase que um piloto do que deveria ser o Plano Nacional de Segurança Pública, que esse governo federal até agora não mostrou nada. Que é, primeiro, essa unificação de banco de dados. Segundo, trazer todo mundo para participar dessa ofensiva de inteligência. Não é só a unificação do banco de dados da Polícia Civil e Militar. Aí está dentro do Ministério Público, está a Receita, está todo mundo. Tem que ser assim, é um trabalho em conjunto. Polícia Federal. Então, nós precisamos ter essa integração para que a inteligência funcione, porque o crime é muito mais organizado hoje do que uma única polícia. Então, precisa ter essa rede de inteligência. Então, é um bom exemplo como São Paulo pode combater o crime organizado. O segundo ponto interessante nessa história é como o governador do estado de São Paulo, e pegando o ponto do Beraldo, vem investindo em segurança pública. Quando Tarcísio de Freitas assumiu o governo do estado de São Paulo, o salário dos policiais em São Paulo, nós temos 27 estados, era o 23º estado que pagava menos. Hoje é o 13º. Não é ainda maravilhoso, mas melhorou muito, porque sobrou dinheiro, o governo está investindo. O governo anunciou agora que vai cortar mais de 20 bilhões de reais em despesas, em subsídios que não funcionam. Vai sobrar mais dinheiro para investimento. E como bem disse o Beraldo, esse dinheiro pode ser usado para aumentar ainda mais a inteligência. Mas, gente, crime organizado não se combate só com polícia estadual e com todo esse excelente trabalho que está fazendo no estado de São Paulo. Nós precisamos de uma política nacional, como eu disse aqui, precisa parar essa cocaína de entrar em Rondônia, em Mato Grosso, em outros estados. E para fazer isso, nós precisamos de uma política nacional. E eu cobro todos os dias aqui na Jovem Pan do governo federal. Cadê o Plano Nacional de Segurança Pública? Onde é que está, ministro Lewandowski, o plano que você tem obrigação de apresentar à nação? Porque sem esse plano nacional de coordenação de todas essas frentes que o Segré bem mencionou aqui, CARF, Receita Federal, Polícia Federal, com todas as polícias estaduais, nós não conseguimos desmantelar o crime organizado. Então, é uma política de esforço nacional. Aliás, o ministro Lewandowski deveria vir a São Paulo, aprender um pouco com o Derrite, levar essas lições para Brasília, para ele poder
apresentar à nação esse Plano Nacional de Segurança Pública que até agora não saiu do papel. Beraldo sorri, né, Beraldo? Agora você, Segré, o PCC atua como uma grande companhia, uma grande empresa multinacional. Agora, a organização só chegou a ter esse tamanho, essa eficiência na operação do crime organizado por conta da ineficiência do Estado. E aí, pegando o gancho do Dávila em relação à necessidade de um Plano Nacional de Segurança Pública, o que você gostaria de considerar? Tem que ter. Mas vou te dar um exemplo do que aconteceu na Argentina quando a ex-presidente Cristina Fernández foi acusada e sentenciada por corrupção. Ela construiu para lavar dinheiro um hotel, o Tesur. Nesse hotel, teoricamente, estavam todos os quartos ocupados todos os dias. Como a investigação conseguiu provar que isso era fantasia, que isso estava aí para ser lavado de dinheiro? Foi muito simples. Pegaram quantas meia-luas compravam para esses hóspedes que estavam se hospedando aí? Nenhuma. Quantos lençóis eram lavados por dia em função da ocupação desses quartos? Nenhum. Então não batia as despesas que esses hóspedes teoricamente iam ter se efetivamente estiverem hospedados em relação ao que os livros contábeis diziam como que tinha tanta gente hospedada. Se qualquer investigador policial ou judicial se colocasse, por exemplo, em um desses postos de gasolinas que o governador falou que era do PCC, avaliar quantos carros entram nesse posto por dia e quanto é a venda de litros que esse posto vende por dia. Quando você faz essa conta e projeta no mês, vai se tocar que não tem tanto carro consumindo gasolina como as vendas demonstram. Essa é a melhor forma, através de inteligência que permita provar por A mais B que isso é lavado de dinheiro e não é nada a ver com uma atividade lícita. Pois é, bem destacado. Você quer fazer seu complemento, Beraldo? Não, é só para lembrar, Segré, que já tem notícias de que o PCC possui usinas de etanol que achacam os produtores, os pequenos e médios produtores de cana, para comprar a cana ao preço que lhes convém, não ao preço de mercado. E eles vão sempre exercendo a sua força em cima do mais fraco, e a partir dessa operação industrial da moagem de cana para a produção de etanol, eles vão alimentando esses postos, vendendo a preço mais baixo e vão criando toda uma narrativa de uma grande empresa, de um grande grupo empresarial, mas que por trás se presta somente a ser o escudo deste dinheiro, desse fluxo multibilionário de dinheiro que vem do cometimento de crime. E só para finalizar, Caniato, Dávila falou dessa necessidade do ministro Lewandowski vir se inspirar em São Paulo, mas é o sonho, né? O sonho que não se tornará realidade, porque o que vem de Brasília é essa comemoração de que 50% dos presos em flagrante são soltos em audiências de custódia. Quer dizer, não há nenhuma preocupação em expandir o sistema carcerário, em melhorar o sistema carcerário. A preocupação é sempre em soltar o preso. Pois é. Então, Segré e acho que Dávila vão fazer complementos rápidos. Você, Dávila. Complemento rápido é o seguinte, o PCC criou, se transformou nessa multinacional do crime que o Beraldo falou, porque o Estado não estava atuando onde deveria atuar, que é dentro dos presídios. Quem manda nos presídios no Brasil são essas organizações criminosas, como o PCC. Então, assim, o Estado não age onde deve agir e atrapalha em áreas que não deveria agir, como a economia. Então, ele se mete onde não se deve meter e onde deveria ter o poder do Estado para colocar ordem, que é dentro do presídio, lá o Estado não atua e quem atua é o crime organizado. Foi assim que se criou essa rede extraordinária do crime organizado no Brasil. Para fechar você, Segré. Me preocupa muito o que pode vir pelo futuro e não pela lavagem de dinheiro, senão por colocar pessoas do PCC, do Comando Vermelho, em postos estratégicos, judiciais, políticos, policiais e econômicos. Aí que me parece que está a preocupação para o futuro.